Paz de Deus com todos! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, minha família. Deixa eu falar para vocês, bora conhecer hoje a história de José na Bíblia. Vocês conhecem a história de José? Então fica nesse vídeo onde a gente vai conhecer toda a história aí. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. A família de José era composta ali por 13 irmãos, só que o filho preferido do pai deles, Jacó no caso, era José. José era o filho preferido de Jacó. José era tão querido por seu pai Jacó que ele chegou até a presentear ele com uma túnica, que na época era tipo muito valioso mesmo, um item de muito valor mesmo para aquela época ali. E os seus irmãos, é óbvio que eles repararam naquilo, né? E eles não gostavam nada daquele tratamento que Jacó tinha ali com José. Eles sentiam muita ira e muita inveja ao ver que o pai deles gostavam mais de José, né? No caso, José possuía muitos dons, como, por exemplo, o dom de escrever. José escrevia muito bem e fazia contas também. Contas, ó, falar pra vocês, hein? E além disso, Deus concedeu a José um dom maravilhoso, o dom de profecia, né? De interpretar sonhos, de prever algo que tipo ia acontecer muito depois do momento que eles estavam vivenciando ali. José teve diversos sonhos e um dos sonhos foi quando ele viu ali que o sol, a lua e 11 estrelas estavam ali tudo se curvando diante dele. E isso era visto com maus olhos pelos irmãos de José. Como, por exemplo, eles pensavam: nossa, mas como assim? José é mais novo do que todos nós aqui e tem tudo isso? Não pode, nós somos mais velhos, né? Nós temos que ser melhor do que ele. Ele não, como assim ele é melhor do que nós, né? E José também ficava assim, ele tinha influência até sobre os próprios pais dele. Eles não entendiam de jeito nenhum. Tanto é que, de tantos esses pensamentos deles, né, deixou até o próprio pai deles, né, Jacó, pensativo sobre esses assuntos. Como podemos ver, os irmãos de José não estavam nada contentes com ele ali por perto, né? Então, José estava correndo um grande perigo de estar ali perto daqueles irmãos dele que estavam desejando o seu mal. Em um certo dia, os irmãos de José estavam ali realizando o seu serviço, né, os seus afazeres do dia a dia em um campo. E Jacó, o pai deles, pediu para José que fosse encontrar os irmãos dele. E deixa eu falar para vocês, quando os irmãos de José viram que ele estava vindo, eles começaram a planejar, né, de tirar a vida de José. Eles queriam tirar a vida de José. Começaram ali a debochar de José, de tudo que José falava, né? Enfim. E vendo aquilo, o único irmão de José, vamos se dizer assim, que ainda tinha um pouco de amor por ele, vamos se dizer assim, né? Ele vendo todos os irmãos comentando ali sobre tirar a vida de José, ele não concordou com aquilo. Não vamos tirar a vida de José, né? Vamos só jogar ele aqui dentro desse poço aqui, um poço que tinha lá, e tá tudo certo. Vamos deixar ele aqui e tá tudo certo. E esse irmão foi o Rúben. Isso foi o que aconteceu. Eles esperaram José chegar ali, tiraram aquela túnica que José tinha ganhado de presente do seu pai Jacó e jogaram ele ali no fundo daquele poço e deixaram José ali por um bom tempo. Os irmãos de José ficaram ali por um tempo ali perto daquele poço, até que eles avistaram uma caravana de ismaelitas chegando, e aí o irmão deles, Judá, teve a ideia de vender José como escravo. Ele pensou: nossa, nós podemos vender José como escravo ao invés de tirar a vida dele, assim nós nos livramos de José e ainda faturamos uma boa graninha ali, né? Eles pensaram assim. Assim sendo, eles venderam então José ali pro oficial ali do faraó do Egito, né? Que era o capitão também ali, daquele povo ali. E venderam José como escravo para eles. Vocês lembram do Rúben? Então, o irmão que salvou a vida de José, que não deixou eles tirarem a vida de José e deu a ideia de jogar no poço, ele não estava por perto ali quando os outros irmãos realizaram a venda de José como escravo ali. E ele voltou para aquele poço para resgatar José ali e tirar José dali. Só que já era tarde demais, né, meus amigos? José não estava mais ali porque seus irmãos já tinham efetuado a sua venda. E
Rubem ficou muito triste, ele ficou pensativo sobre tudo que tinha acontecido. E os irmãos de José, sabendo que Jacó amava José de todo o seu coração, eles combinaram ali o que eles iriam falar pro pai deles, né? Eles pegaram a túnica de José, eles mancharam de sangue ali de algum animal, né? E levaram pro pai deles, para dar a entender que José, sei lá, tinha, por exemplo, lutado com algum grande animal e tinha perdido a batalha e tinha, né, perdido ali a sua vida. Jacó, quando pegou aquela túnica e viu que era de José, Jacó ficou inconsolado aí. Ficou inconsolável, não tinha quem consolava Jacó. Jacó ficou desesperado ali, não sabia o que fazer. E após Potifar ter comprado José, né? Potifar era o capitão ali de guarda do faraó do Egito, né? Que comprou José. Ele ter comprado José, ele colocou José ali para trabalhar em sua casa. E José era uma pessoa muito próspera, né? Ele sabia ali fazer as coisas. E vendo isso, Potifar deu a José, né, toda a administração ali das suas terras ali para José cuidar ali, porque José levava jeito. E eu não sei se eu já mencionei aqui, mas José era um rapaz jovem de uma bela aparência, tipo, era muito atraente mesmo. E com o passar do tempo, a esposa de Potifar ali, ela começou a se sentir atraída por José, até chegar um certo dia que ela convidou José para se deitar com ela, de tão atraída que ela estava ali por José. E ela estava muito disposta a ter José de qualquer forma ali. Só que José sempre resistia, sempre recusava as propostas dela. Ele ia para onde tivesse que ir, mas ele sempre estava atento, sempre estava resistindo e recusando. Até que chegou um certo dia que estava só ela e José ali naquela casa. Não tinha nenhum outro empregado ali, só estavam os dois. E ela insistiu em José, foi e agarrou José. E José vendo aquilo, ele saiu, no que resistiu mais uma vez e fugiu ali daquele local, saiu correndo. Que José saiu tão desesperado ali daquele local que acabou que ele esqueceu o seu manto ali. E adivinha só, meus amigos, aquela mulher, ela pegou aquele manto de José, mostrou para todos os empregados e inclusive pro seu marido também, o seu esposo. E tipo, ela pensou com ela, se eu não posso ter José, então, né, tipo, deixa ele pra lá. E falou pra eles que José tinha assediado ela. Potifar, então, vendo isso, ele acreditou ali na sua esposa, né? Como ele estava cegamente apaixonado e acreditava nela, ele acreditou na sua esposa e pediu então para que José fosse preso. Só que mesmo José estando ali preso naquela cadeia, Deus continuou abençoando José grandemente. Tanto é que José conquistou até, vamos dizer assim, uma amizade ali, até com o carcereiro ali daquela cadeia ali. De tão, né, boa aparência, José sabia conversar, uma pessoa bondosa mesmo ali. E aquele carcereiro, vendo então que José era diferente dos outros que estavam ali, José era especial, ele colocou José até como chefe ali daquela cadeia ali, né? José então ficando responsável por tudo que estava acontecendo ali dentro. Certo dia, José estava ali ainda preso naquele local e chegaram mais 2 prisioneiros ali naquela cadeia. Um desses prisioneiros era o chefe dos copeiros e o outro era chefe dos padeiros. Certo dia, aqueles 2 prisioneiros, eles tiveram sonhos ali, sonhos misteriosos, e ficaram totalmente sem entender o porquê daqueles sonhos, o que estava acontecendo. E José vendo aquilo, José sabendo do grande dom que Deus tinha dado para ele de interpretação de sonhos, ele pediu ali para aqueles prisioneiros então que contassem a ele como que tinha sido o sonho que eles tinham tido, que eles não estavam entendendo nada. Então José escutou ali aqueles sonhos e realizou então a interpretação. E a respeito do chefe dos copeiros ali, José interpretou o sonho dele e disse que ele ia voltar para sua posição, né, de respeito ali, e que estaria novamente ao lado do rei. Só que em relação ao sonho do chefe dos padeiros ali, foi diferente, meus amigos. José escutou o sonho, interpretou e disse que ele seria então enforcado ali numa árvore. E José, fazendo então a interpretação ali do chefe dos copeiros, ele conversou com ele e falou para que quando ele saísse ali daquela prisão,
para que ele conversasse com o faraó e defendesse José. Defendesse José e falasse que ele era inocente ali. E realmente ele era, né? Ele pediu para que ele contasse a verdadeira história desde o início. Que ele tinha sido forçado a ir para o Egito ali, tinha sido vendido por seus irmãos e depois tinha sido acusado falsamente pela mulher ali de Potifar. Só que, adivinha só, meus amigos, além de José ter realizado ali a interpretação daquele sonho e ter feito esse pedido ali para o chefe dos copeiros, adivinha só, ele esqueceu de José. Ele foi e saiu ali da prisão, mas esqueceu de José, nem lembrou. Só que passando um certo tempo ali, o faraó do Egito, ele começou a ter alguns sonhos estranhos e não sabia o significado daqueles sonhos. Ele até chegou a chamar pessoas influentes ali no meio deles ali para tentar adivinhar aqueles sonhos e saber qual que era o real significado, só que ninguém entendia o real significado dos sonhos que o faraó estava tendo. E foi nesse momento que o chefe dos copeiros, estando ali ao lado do faraó, ele lembrou de José. Ele lembrou que José tinha feito uma interpretação dos seus sonhos, né? E tinha dado tudo certo. E ele chamou José ali, então, para perto do faraó, para que pudesse, então, também realizar a interpretação daqueles sonhos ali do faraó. José, sabendo, então, que iria realizar a interpretação dos sonhos do faraó, se ajeitou ali, se aprontou certinho para ir receber o faraó. E o faraó contou seus sonhos para ele e... Como já era de se esperar, José acertou exatamente qual que era o sentido do sonho que o faraó tinha tido. E o faraó ficou impressionado com a precisão que José fez aquilo. E na interpretação ali de José, ele dizia que o Egito ia passar por um momento muito difícil, um período de grande devastação, uma grande fome, ia ter fome no Egito ali, um período muito difícil mesmo. José então teve a ideia de falar para o faraó que ele deveria ali eleger um governador para que pudesse administrar tudo que eles tinham ali no momento, para que quando chegasse o futuro eles não passassem dificuldade, não passassem fome, não passassem necessidade naquele período difícil que estava ali para chegar. E adivinha só, meus amigos, o faraó ali então gostou muito daquela ideia e vendo que José era muito sábio, muito temente a Deus, Deus estava com José, né? Ele viu que José interpretou o sonho dele, ficou impressionado. Ele então elegeu José como o governador do Egito ali, fazendo então com que José fosse o homem mais poderoso abaixo do faraó. A partir daí, a vida de José mudou completamente. Imagina só, ele foi de escravo a governador do Egito. José passou então a ter ali uma vida luxuosa. Começou a desfrutar de tudo o que ele tinha direito ali. E Jacó, sabendo ali então de tudo que iria acontecer, aquele período difícil que José preveu, ele mandou que os seus outros filhos fossem até o Egito para comprarem trigo ali, para que eles pudessem sobreviver naquele momento difícil. E o único filho que ficou ali então com Jacó foi Benjamim. E assim que os irmãos de José chegaram ali no Egito, José logo reconheceu seus irmãos. Mas só que os seus irmãos não reconheceram ele, afinal de contas. José estava irreconhecível, né? Toda aquela situação que tinha acontecido lá no passado, José foi vendido, né? Foi escravo e agora como governador do Egito, eles não conheceram José, mas de maneira nenhuma. Os irmãos de José então foram ali pra cadeia, né? Só que José arrumou uma forma de manipular eles. Tipo, ele pediu para que eles saíssem da cadeia, eles iriam ter que ir e buscar o seu irmão Benjamim e trazer para o Egito. E assim que os irmãos de José estavam voltando ali para a terra deles, José pediu então que enchesse todos os jumentos, enfim, tudo que eles tinham ali com trigo, e que devolvesse todo o dinheiro que eles tinham usado para comprar as coisas ali no Egito. E os irmãos de José, como era de se esperar também, ficaram ali desconfiados do que estava acontecendo ali. Ficaram desconfiados de José e ficaram com medo
deles serem acusados novamente de ter causado problemas ali no Egito ali, e ficaram com medo de ser presos novamente. Sendo assim, eles foram lá, buscaram Benjamim e retornaram para o Egito com todo aquelas pratas que José tinha dado para eles, né, deixado eles levar, e com o dobro ali, eles trouxeram a mais ainda, de tanto medo que eles estavam de José, né, estavam com muito medo de José mesmo. Só que chegando ali no Egito por essa outra vez, eles foram muito bem recebidos mesmo aí. Não foi como da outra vez. Eles foram muito bem recebidos ali, muito bem tratados, né? Foram diretamente para a casa de José e receberam ali um almoço muito especial mesmo. E José chegou ali então e viu os irmãos dele e viu Benjamim também, o seu irmão mais novo. José ficou então muito emocionado mesmo de estar reencontrando depois de um bom tempo o seu irmão mais novo, né, o caçula de sua família. Só que nesse momento, ainda os irmãos de José ainda não estavam reconhecendo ele, não estavam sabendo o que estava acontecendo ali. Tipo, por que o governador do Egito tá chorando de estar encontrando o nosso irmão Benjamim, e nós aqui todos assim não estavam entendendo nada. José, estando ali então com seus irmãos, ele fez, vamos dizer assim, mais uma brincadeira com eles. Ele disse pros seus irmãos que eles iam ter que deixar Benjamim ali para ser escravo. Só que logo em seguida José já foi então e revelou toda a verdade pros seus irmãos. Falou então que ele atualmente era o governador ali do Egito, que ele estava comandando tudo ali, e seus irmãos ficaram sem acreditar. Tipo, como assim? Como assim ele saiu de lá da onde a gente estava, toda aquela situação, e se tornou, tipo, o cargo praticamente mais alto do Egito aqui, né? E então eles ficaram sem acreditar mesmo em tudo que Deus tinha realizado na vida de José. Então José disse para que seus irmãos trouxessem ali o seu pai Jacó também, e todos eles fossem morar no Egito, ali uma situação de vida melhor, né, longe de toda a fome, de todas aquelas necessidades que eles tinham que enfrentar ali. E o faraó apoiou José em todas essas decisões aí. Então Jacó ficou sabendo de toda essa história e ele ficou muito contente, mas muito contente mesmo. Como vocês viram no início, José era o preferido de Jacó ali, né? Sendo assim, Jacó chegou então ao Egito e José foi correndo encontrar o seu pai. E os dois se abraçaram ali. E nossa, foi um momento muito especial mesmo ali. Jacó até disse que ele então poderia morrer em paz, depois de ter reencontrado o seu filho tão querido. Jacó então foi levado para conhecer ali o faraó, né, do Egito, e ele deu para Jacó uma das melhores terras que tinha ali, para que ele pudesse viver com a sua família. Então chegou ali aquele período difícil, de fome, de muitas coisas complicadas ali naquele momento. Só que José soube muito bem fazer a administração ali daquelas terras, de todo o Egito, e eles passaram tranquilos assim por esse período. Passando um certo tempo ali também, José morreu, mas só que deixou ali um grande legado, né, de toda a sua trajetória. José nos deixou um exemplo maravilhoso, né, de toda a fé que ele teve em Deus, né, de toda a sua trajetória, da onde ele saiu até onde ele chegou, e nos deixou também o exemplo do perdão. Perdão que é um dom maravilhoso, o dom de perdoar. Então temos que levar essa trajetória de geração em geração que marcou demais, muito mesmo. São grandes exemplos que levaremos, né, para toda a vida, assim. A história de José é uma história emocionante, maravilhosa mesmo aí. Serve de exemplo nos dias atuais e vai continuar servindo pro resto de todos os anos, né? Esse foi o vídeo de hoje, minha família. Ó, se vocês gostaram, deixa o seu like aí que ajuda demais o canal aí. Se vocês gostaram, para mim trazer mais vídeos assim como esse aqui. Se vocês não é inscrito no canal ainda, também se inscreve no botãozinho vermelho aí para você fazer parte dessa família aqui
Deus abençoe de coração pelo acesso. Tamo junto pela vida eterna, minha família. E até a próxima, hein? Fui!